Olá, bem-vindos a mais um programa do Titãs do Mercado Imobiliário, o programa que está trazendo os maiores empreendedores, os maiores empresários do mercado brasileiro para você adquirir conhecimento. A gente fala não só de negócios, mas também sobre a mentalidade empreendedora, por que esses gigantes chegaram onde chegaram para você poder aprender e aplicar nos seus negócios. Esse programa ele foi uma inspiração, eu li um livro que se chama Titans of the Real Estate, em que ele conta a jornada, a história dos maiores empreendedores do mercado imobiliário americano e me inspiraram muito na minha jornada empreendedora. E um outro programa que se chama Building New York, que ele também traz a jornada dos maiores empreendedores de Nova York e também do mercado norte-americano, que são pessoas que construíram aquele país e aquelas lições foram me inspirando ao longo da minha jornada e eu tinha esse grande sonho de poder entrevistar os maiores empresários, os maiores empreendedores do mercado imobiliário brasileiro para trazer um conhecimento totalmente diferenciado, buscar novos ângulos e muito conhecimento para você que está empreendendo no setor, você que é empresário, você que está começando agora. Eu tenho certeza que a gente vai ter lições importantíssimas, muito preciosas para você. E hoje eu tenho aqui um grandíssimo amigo, uma pessoa que eu admiro não só pelo sucesso que ele tem no mercado imobiliário, que ele também tem um laudo altruísta de ajudar o setor, mas um cara que eu admiro pelo caráter. E talvez uma das características mais marcantes que eu enxergo nessa pessoa. Eu estou hoje aqui com o grande mestre, o grande titã do mercado imobiliário, que é o Rodrigo Luna, um grande amigo, um companheiro aí também de trabalhos aí que a gente fez pelo Secov. Hoje ele é o presidente do conselho, né, Rô, da Plano e Plano, ele é fundador da Plano e Plano, que hoje é uma das maiores construtoras do país, uma empresa de capital aberto. Ele tem sociedades, foi sócio do Seu Eli, ainda o Seu Eli ainda é sócio, o Seu Eli ainda é sócio, eu quero saber, vou querer saber mais sobre essa jornada. Ele é presidente também do Secov. E, Rô, eu queria começar aqui te perguntando, tem muita gente que você chega, tô corrido, tá todo mundo sempre esbaforido, não tenho tempo para nada. Você é presidente do conselho, fundador de uma das maiores empresas do setor, com mais de 50 canteiros em exercício, com as obrigações de uma companhia de capital aberto, presidente do Secov, que por si só já seria uma tarefa para tomar o dia inteiro de uma pessoa, ainda é um super pai, um super cara dedicado à família. Como é que dá tempo de fazer tudo isso? Ale, prazer estar aqui com você. Obrigado pelas palavras, muitas delas exageradas, a gente sabe disso, mas isso é pela amizade, pelo carinho. Quando a gente tem amigos, eles botam a gente muito mais alto do que nós mereceríamos, e aqui está um exemplo disso. Antes de mais nada, parabéns a você também por todo o sucesso, por toda a sua história, pelo programa. Eu acho que essa troca de experiências, de conhecimento é absolutamente valiosa sob todas as perspectivas. Aliás, eu pautei a minha vida por me inspirar em pessoas. Eu sempre tive para mim que seria uma bobagem eu não olhar por aí pessoas em que eu admire, que têm atitudes bacanas e não me inspirar nelas e copiar os bons exemplos. Então isso tem tudo a ver comigo. Tudo que eu fiz na minha vida foi olhando ao meu redor de que forma eu poderia aproveitar exemplos bons e trazer para a minha vida, e assim faço até hoje, e pela característica eu vou fazer para sempre, porque a gente sempre tem muito a aprender. Nós estávamos conversando aqui que existe muita gente boa. Você mesmo deu um depoimento dizendo que por todo o trabalho que você tem feito na Housea, você tem visitado Brasil afora, dezenas de cidades e conhecido empresários de todas as formas, e sempre tem gente muito bacana, com grandes exemplos para a gente poder crescer. E assim balizei a minha vida e o meu desenvolvimento, e tenho muito prazer de falar isso. Que legal. Quem são as pessoas que te inspiraram na jornada? Os 3 maiores que você citaria? Obviamente meu pai, meu pai que, Raul Luna, meu saudoso pai, que está em algum canto olhando por todos nós, sempre foi minha grande inspiração. Papai veio
nascido em Alagoas, na cidade de Penedo, fui estudar o primário em Recife, fui fazer ginásio no Rio de Janeiro, terminando a faculdade no Rio de Janeiro também, a Faculdade Nacional de Engenharia. Fui trabalhar na então Gomes de Almeida Fernandes, na década de 50, e na década de 60 veio para São Paulo montar a operação da Gomes de Almeida Fernandes em São Paulo. Eu já nasci nesse meio, vivendo todos os dias os encantos e os desafios do setor imobiliário, e é uma paixão que nasceu naturalmente por essa minha história, por esse meu berço, e papai sempre muito atento à educação e formação dos filhos, jamais induzindo ou forçando qualquer tipo de caminho para os filhos, mas a paixão ali era tão grande, o envolvimento era de tal forma que era impossível eu não atuar nesse setor, nesse segmento que eu amo realmente de paixão, e acordo todos os dias e venho trabalhar com o desejo sempre de fazer o melhor e com alegria no coração. Que legal. E depois a Gomes de Almeida deu origem à Gafisa. Na verdade é a mesma empresa, é que em 1986 houve um rearranjo estrutural acionário, e os sócios majoritários, que era Moacir Gomes de Almeida e Ciro Fernandes, deixaram de ser majoritários. Então a empresa, neste momento, passou a se chamar Gafisa, que é Gomes de Almeida Fernandes Imobiliária S.A., isso em 86, onde meu pai assumiu a presidência da companhia. E você viu tudo isso acontecer, isso foi te inspirando? Esse triângulo pisca na minha cabeça desde que eu nasci. Acho que de todo mundo, né? Talvez é um dos maiores recalls aí do setor. E além do seu pai, meu pai também, para mim é talvez a maior inspiração. E a gente tem o privilégio, né, de poder ter convivido com pessoas incríveis. Meu pai ainda é vivo, ainda é uma grande inspiração, ainda ajuda demais. Então, que privilégio, né? Quem mais, além do seu pai, quem mais te inspirou? Esses pilares para nós são fundamentais, né? Na verdade, todos nós começamos a nossa vida se desenvolvendo sem a experiência necessária, e acho que faz parte da sabedoria aproveitar todas essas oportunidades de experiências e de pessoas sábias que estão ao nosso lado para ajudar com as nossas características a desenhar o nosso próprio caminho. E obviamente a família Horn, com o seu Eli Horn, e hoje muito com o Efraim e com o Rafa, que são sócios extraordinários há 16 anos, já sócios da companhia, hoje uma companhia listada, como você disse. É uma troca absolutamente maravilhosa, uma inspiração sem precedentes. Que legal. Eu ia perguntar mais para frente, mas já que você tocou no assunto, como é ser sócio do seu Eli? O Dr. Eli é uma pessoa diferente de tudo que existe no mundo. Né? O tamanho da sua capacidade, a sua inteligência, a sua velocidade, o seu coração, seu dinamismo, e principalmente aquele olhar muito além da nossa atividade. Né? O Dr. Eli se preocupa verdadeiramente com levar mais valia para pessoas que têm muito menos capacidade do que nós temos. Deus deu tanto para nós, deu tantas oportunidades, e por que nós não podemos separar um pedaço do nosso tempo e dedicar a pessoas que também precisam de um apoio para ter um pouco de chance e oportunidades como nós tivemos. Isso para nós é uma inspiração extraordinária. Hoje a Plano e Plano já tem um Instituto Plano e Plano, muito inspirada no Instituto Cirela, em tudo que o Dr. Eli fez, e nós já temos aí uma agenda absolutamente intensa do terceiro setor para retribuir um pouco, um pedaço de tudo aquilo que a gente conquistou na vida e tem por obrigação devolver um pouco para a sociedade. Que legal. Um pouco não, acho que você retribui muito com o trabalho que você faz pelo Secov, que é 100% voluntário. Agora com a fundação, a gente vai falar mais, eu vou querer saber o que a instituição está fazendo, mas eu queria explorar um pouquinho mais esse lado empresarial e pessoal do Rodrigo. Que característica principal você atribui, tua, que te fizeram chegar onde você chegou? Você sabe que outro dia nós estávamos conversando com uns amigos, primeiro é a paixão e o amor e a vontade de fazer acontecer. Né? A segunda coisa é pensar grande. Eu nunca pensei pequeno. Me lembro muito bem que eu fundei a Plano e Plano em 97, e lá pelos anos 99, eu acho que foi em 99, nós fizemos um almoço de final de ano
com toda a companhia, eram 8 pessoas. Fizemos um almoço e neste almoço eu lancei o desafio de que a Plano & Plano seria uma das maiores empresas do país. Obviamente todo mundo olhou para aquele menino então com 29 anos dizendo... Você tinha 29 anos. Eu fundei a Plano & Plano com 27 e em 99 eu tinha 29 anos, eu sou de 70. E aí todo mundo olhou para mim como quem diz, eu acho que esse cara não está muito bem. Mas esse é o desejo realmente de fazer, e eu tinha uma inspiração em casa de alguém que realmente veio fundar uma empresa em São Paulo em 1964 e transformou essa empresa numa das maiores empresas da história do mercado imobiliário brasileiro, que é a Gomes de Almeida Finanças e a Gafisa. Então, pensar grande, eu sempre pensei grande. E o outro aspecto é um aspecto de que nós vivemos num país em que é necessário com que você tenha uma capacidade muito grande de tentar olhar sobre, como meu pai dizia, sobre geometria espacial. Tentar enxergar todas as interferências e todas as ações que você precisa tomar para que o seu negócio possa ter sucesso e progredir. E isso é uma capacidade que eu consegui desenvolver. A engenharia me ajudou muito. Eu passei quase 8 anos dentro de obra, tocando obra no começo da minha carreira. Eu sou engenheiro civil formado pelo Mackenzie. E a forma com que as obras eram tocadas naquela época, obras por administração, você era praticamente um gestor de negócios, um gestor de uma companhia, onde lá você tinha a receita, onde você tinha despesas, onde você tinha que conversar com os funcionários, com os trabalhadores da obra, você tinha que montar orçamentos, levar isso para os condôminos, onde mensalmente nós tínhamos que aprovar o orçamento dos próximos 3 meses para aquela obra. Então aquilo para mim foi uma escola extraordinária, me deu a capacidade de poder, vamos dizer, agir de forma intensa sobre todas as atividades que uma obra tem. E isso na minha vida fez muita diferença também. Que escola, né? A obra, que é a base do negócio imobiliário, é uma escola incrível, a escola que você teve o privilégio de ter em casa, e as pessoas que você conviveu vão formando, né, essa grande personalidade e constituindo o grande empresário que você é hoje. O CEO, ele precisa ser muito generalista, né? Ele precisa entender de tudo para poder comandar uma grande companhia. Você concorda com essa afirmação? Absolutamente. E mais do que isso, o CEO precisa estar disposto a atender todas as demandas prioritárias da companhia. Goste ou não goste? Eu sempre digo o seguinte, a cada momento o foco acaba sendo porque os gargalos aparecem, né? E como filhos, você precisa estar sempre atento a todos esses gargalos, né? Então, um filho ficou doente, você precisa ir lá e cuidar dele, dar o remedinho, baixar a febre, e assim funciona uma companhia, né? E o CEO precisa estar à disposição e com capacidade de atender todas as demandas prioritárias daquele momento do gargalo que o desenvolvimento corporativo nos proporciona. Muito bacana. A gente sabe, a gente está num país volátil, que tem todas as condições que todos os empresários aqui já enfrentaram. Queria que você contasse qual foi o momento mais difícil nessa jornada toda, aquele que você teve mais frio na barriga, e como é que você superou esse momento? A grande verdade é o seguinte, quando você olha para trás e você vê toda a jornada, né, todo o processo de evolução, você diz assim, meu Deus do céu, se eu soubesse que ia ser tudo isso, eu não sei se eu teria coragem para tanto, mas nós temos sim. E é isso, é acordar todos os dias com desejo, com a atenção de saber que as superações fazem parte da vida. Isso não acontece só para você, para mim, ou para uma outra pessoa, é para todos nós. E é isso, né? Ao mesmo tempo que os desafios do nosso país são enormes, por outro lado, as oportunidades são muito grandes, né? O nosso mercado é um mercado absolutamente gigantesco, um mercado em que todas as companhias, quando trabalham de forma correta, têm muito espaço para trabalhar. E verdadeiramente passar, como eu sempre digo, a arrebentação, né?
sobre trazendo aqui um pouco o surf, né? O surf é isso, né? A hora que você vai remando, eu não sou surfista, tenho muitos amigos surfistas, eu não sou surfista, já tentei ser quando era garoto, mas a água fria e o esforço necessário para aquilo eu não consegui vencer, e o talento também. Mas eu sei muito bem que você passar a arrebentação é sempre o momento mais difícil. Depois do mar aberto ali, você espera uma boa onda e com boa técnica você consegue surfar bem. Mas você passar do estágio de uma companhia pequena, média, para uma companhia grande, este processo é o processo mais difícil. É doloroso. Porque você ainda não tem a credibilidade, porque você ainda não tem o histórico, porque você ainda não tem todo o handicap, mas você tem o desejo, a força, a juventude. E este processo é um processo muito doloroso e difícil. O crédito ainda é um crédito vamos dizer, escasso sob o aspecto daquilo que se quer fazer para ser uma grande companhia. Agora, depois que você chega lá, o desafio é gigantesco de se manter, né? Porque me lembro muito bem que eu sabia o nome de todas as pessoas da Plano e Plano. Hoje, quando eu subo no elevador e não conheço o nome de uma pessoa, o coração fica apertado, né? Porque o desejo é estar próximo de todos. Essa é um pouco da natureza, da característica da nossa companhia. Uma companhia muito humana, uma companhia, como a gente fala, feito de pessoas para pessoas. Eu não acredito numa vida diferente. Então, o primeiro desafio é passar esta arrebentação. E hoje o desafio é cada vez mais tornar essa companhia uma companhia admirável, como a gente fala, uma companhia que realmente atende a todos os seus stakeholders de uma forma muito verdadeira, muito digna, com muita honestidade e entregando o melhor possível. A nossa atividade, que é a atividade de proporcionar o lar, a casa própria, é uma atividade absolutamente fantástica. A cada entrega que a gente vai, a gente vê a alegria daquelas famílias que sonharam tanto com o seu teto digno para desenvolver o crescimento e a formação da sua família. Isso me enche o coração de alegria e me traz muita paz. Que bacana. Como é que foi essa transição? Quando você conhecia o nome de todo mundo, você provavelmente conhecia a fundo todos os canteiros, tudo que estava acontecendo na companhia, até o momento que você tem que começar a delegar, você já não consegue ter essa visão tão micro, né? Você começa a operar muito mais no macro. Como é que foi essa transição, formação de time para um crescimento maior? Me conta como é que você conseguiu se adaptar e se preparar para essa nova jornada. Nossa filosofia aqui é uma empresa de pessoas feita para pessoas. Nós sempre nos preocupamos com a qualidade do time, com a união, com a harmonia, com o entrosamento. E esse processo vai acontecendo naturalmente. E a hora que você atinge um determinado patamar e que você percebe, obviamente, de que cada vez mais o apoio de todo o time é fundamental, porque ninguém faz nada sozinho. Essa companhia chegou aqui 28 anos depois, fruto de um trabalho de um grande time, e não simplesmente de uma pessoa. Cada um tem a sua função, a sua capacidade, dentro da nossa estrutura, a sua liderança, todos têm uma importância gigantesca, mas fundamentalmente isso só é possível se você realmente conseguiu, ao longo de toda a jornada, de toda a sua história, formar um time que tenha sinergia sobre a filosofia, sobre a forma de pensar e principalmente sobre o entrosamento com os objetivos estabelecidos. Quantos colaboradores hoje? Hoje nós estamos aqui no escritório em torno de 400 colaboradores. O que você busca num colaborador hoje? Que ele seja feliz, que ele possa fazer da sua atividade profissional o seu ganha-pão, mas acima de tudo que ele acorde para vir trabalhar aqui de forma intensa, porque o trabalho é realmente muito grande, muito complexo, mas que ele venha feliz, trabalhar num ambiente colaborativo, um ambiente que as pessoas se respeitem, se admirem e se ajudem uns aos outros, porque, de novo, isso é como uma orquestra sinfônica. Se o violino desafinar, toda a orquestra fica comprometida. E é isso que a gente tem aqui como pensamento e como linha de raciocínio. Os estudos mostram que quando o colaborador está feliz, né, com o ambiente, com o que ele está fazendo, essa realização pessoal, ele produz muito mais, os resultados são infinitamente melhores. Hoje, para um empreendedor do setor, tá? Pode ser um dono de uma imobiliária, pode ser um construtor, um incorporador, alguém que está atuando, que conselho você daria para um empreendedor do setor imobiliário, com toda a tua visão, toda a tua bagagem de hoje? Primeiro, faça com paixão, se envolva verdadeiramente. Se você não se envolver verdadeiramente, as coisas não acontecem.
não pode ter preguiça. E a intuição, eu falo muito de intuição. É a hora que você se envolve muito, a hora que você está profundamente dentro de todo o processo, a intuição ela é fundamental, porque a resposta não está no livro, a resposta está na percepção do caminho a ser seguido. Então eu levo isso muito para mim, e sempre com aquilo que nós conversamos na origem. Muitas vezes no meu dia eu paro e penso, o que meu pai faria nessa situação? Como é que ele agiria? Como é que o Dr. Eli pensaria agora? E estas inspirações, junto com a minha forma de ser, com a minha característica, me ajudaram muito a escolher os caminhos certos. Quem está ouvindo aqui a gente fala como é que o Rodrigo pensaria nesse momento para tomar a sua decisão. Olhando o Rodrigo lá com 29 anos, talvez um pouquinho mais para frente, se você pudesse dar um conselho ou mudar alguma coisa, o que seria? Jamais perca do seu norte o seu sonho. Você perdeu em algum momento? Jamais perdi o meu sonho, jamais perdi meu objetivo. É claro que dentro de um planejamento você tem que fazer os ajustes necessários, porque a vida é muito mais dinâmica e eu costumo brincar que a gente planeja e Deus dá risada, né? Porque as coisas não acontecem exatamente da forma com que você planejou, da forma com que você gostaria. Mas dentro disso, acredite no seu sonho, ele é possível. E com amor, com paixão e com determinação, a gente consegue chegar lá. Que legal, muito bonito. Vamos falar um pouquinho de negócios. Eu queria, hoje, olhando para o setor, né, a gente vendo um governo que deu muito pouca atenção para a economia, para a moradia mais econômica. Agora a gente está num modelo totalmente inverso, né, um governo que está dando muito mais atenção para o setor econômico. São altos e baixos. O que você acredita para o setor? Onde você está investindo? Quais são as principais estratégias hoje da Plano & Plano? Eu acho que a sociedade brasileira acordou definitivamente de que a pauta da habitação é tão importante quanto pautas fundamentais como saúde, como educação, como meio ambiente. E segurança, hoje é o top. E como consequência, a segurança, não tem a menor dúvida. Se nós pararmos para pensar e olharmos para trás, com o final do BNH em 1986, nós só voltamos a olhar a questão de habitação de interesse social com o início do Minha Casa Minha Vida em 2009, que foi e é, sem dúvida nenhuma, o maior programa habitacional da história do mundo e do Brasil. Durante este período, o Brasil praticamente não olhou para esta causa, que é uma causa absolutamente fundamental. Como é que você vai prover saúde, educação para sua família, você não tem um teto digno? O crescimento das favelas hoje, comunidades, ao longo desses anos, dessas décadas todas, foi absolutamente gigantesco. E isso são quase 7 milhões de unidades produzidas, praticamente o tamanho do déficit hoje. E o que nós hoje produzimos ainda não é suficiente para atender a demanda anual, que é em torno de 1 milhão e 200 mil unidades por ano de novas habitações, com posições familiares. E o mercado produz em torno de 600 mil unidades através do programa e mais 300 mil unidades, em torno de 200, 300 mil unidades com autoconstruções. Então nós ainda temos um desafio muito, muito grande. Mas nós estamos no caminho. Né? Nós já vemos hoje, como eu disse, a sociedade enxergar isso de uma forma completamente diferente. Temos agora uma nova iniciativa do governo federal, que é criar um atendimento para famílias um pouco acima do Minha Casa Minha Vida, famílias que hoje não estão sendo atendidas por conta do momento monetário brasileiro, onde o funding para esta faixa de renda está mais escasso. Enfim, é uma pauta absolutamente fundamental e que nós estamos desenvolvendo bem como nação, e eu sou muito otimista que a gente ainda continue a atender a demanda, que é absolutamente gigantesca. Você sabe que o Samuel, um dos principais fundamentos que ele olhava era a demanda, né? Você tem vários países hoje que você tem um decréscimo, e ele olhava para o Brasil e falava, olha, vocês são privilegiados, porque esse país tem demanda por muitos e muitos anos, que é o fundamento primordial, né? Se tem gente precisando morar, alguém vai precisar atender, e isso gera um mercado pujante, independente de N fatores. Eu queria te perguntar, hoje existe uma concentração de crédito muito grande, né? São 4 bancos que dominam 80% do mercado,
sendo que a Caixa Econômica ainda tem uma posição predominante e esse crédito não chega para o pequeno incorporador, principalmente fora do eixo São Paulo. Dá para você ter uma empresa do mercado imobiliário, uma incorporadora, sem ter acesso a funding? O que você diria para esse empreendedor que está pelo Brasilzão e não consegue ter acesso a funding? Qual é a solução? Dá para empreender? Tem algum conselho para esse empreendedor? Dá para empreender, trabalho é duro, é intenso. Eu passei por isso, o plano nasceu com zero dinheiro, zero. Minha primeira obra foi ajustar um aparador da sala de jantar da casa de um amigo que ia dar uma festa. Eu cobrei R$ 300, mas tinha um sonho de se tornar uma grande incorporadora. E eu passei por todo esse processo, com todas essas agruras, com todas essas dificuldades. Apesar de todos os avanços, como nós comentamos aqui, ainda há muita coisa para se avançar. Há uma dinâmica do crédito versus a garantia que ela é perversa, mas ela é verdadeira, porque se o crédito não for bem dado, nós não conseguimos perpetuar este movimento. Então, o que se tem que fazer é, ao longo do desenvolvimento das companhias desde a sua origem, pequenas empresas, ir criando estruturas sólidas através de parceiros, através de investidores friends and family, mas dando condição para que o crédito possa, ao longo do tempo, ir promovendo o desenvolvimento da sua companhia. No nosso setor, sem crédito não se faz absolutamente nada. O nosso setor é um setor de longo prazo, com investimento intensivo. O nosso consumidor é um consumidor que precisa do crédito imobiliário para poder adquirir a casa própria. Então, isto é um processo, mas dá para fazer sim. É fácil? Não, não é fácil. Tem que dar o passo do tamanho da perna, com consistência possível. Ser incorporador não é uma aventura, é uma atividade que precisa ter muita cautela e pés no chão, e com esse dinamismo é possível sim. É claro que tem que trabalhar muito. Eu também comecei sem acesso a capital. Então você começa a Friends and Family, hoje você tem vários mecanismos, né? Você tem mercado de capitais, crowdfundings, em breve tokenização, e rodando o Brasil nesses últimos anos, conversando com centenas e centenas de empreendedores, você vê a diversidade que tem o mercado imobiliário, né? São diversos modelos, preço de custo, você tem venda para investidor, você tem captações diversas, você tem o mecanismo da permuta, que é muito importante, e você vê esse empreendedor prosperando, apesar de não ter acesso ao crédito e não ter o apoio necessário. E essa beleza, né, do empreendedor brasileiro, que acho que você tem o prazer de, pelo Secov também, ter contato com diversos empreendedores, e essa riqueza, né, essa resiliência, é muito bonito ver isso acontecer. É extraordinário. Todas essas ferramentas que você disse, que ao longo dos anos foram se desenvolvendo, elas são instrumentos absolutamente fundamentais de acesso para gerar capacidade para que as empresas se desenvolvam. Precisa estudar, precisa conhecer os caminhos, as oportunidades, mas como nós dissemos aqui, tem muitas condições e é só trabalhar de forma ponderada, equilibrada e com os pés no chão, que tem um sol para cada um de nós. Exato. Você começou no alto padrão, médio alto, depois você se lançou no econômico com um sucesso extraordinário. Agora eu sei que você está olhando de volta para o setor médio, né, para essa faixa aí que seria acima hoje do Minha Casa Minha Vida. O que você enxerga para o futuro, não só em termos de segmentação, mas de produto, o futuro do mercado imobiliário? Me conta aí como é que está a tua visão, teu planejamento e o que você acredita para os próximos 5, 10 anos. Como nós já falamos aqui, durante a trajetória você precisa ir adaptando as suas estratégias, os seus planos para o que você encontra aí fora, porque você não tem controle. Quando nós nascemos no final da década de 90, final do século, nós não tínhamos o patrimônio de afetação, nós não tínhamos o SFI e, portanto, não se tinha crédito imobiliário para pessoas físicas. Então, naquele momento, naquela época, só comprava quem tinha dinheiro no bolso. Então, o único mercado que realmente prosperava era o mercado de alta renda. Eu vinha de uma origem da Gomes de Almeida Fernandes, que conhecia esse mercado profundamente, então comecei operando na alta renda e ficamos por muitos anos operando só na alta renda, que é o que se podia fazer. Com SFI em 2003,
com Minha Casa Minha Vida em 2009 e já com as primeiras operações de crédito associativo que nós fizemos com a Caixa Econômica Federal no começo dos anos 2000, nós começamos a aprender esse segmento, esse mercado, como atuar. Então nós trouxemos a filosofia do alto padrão, de fazer bem feito, com qualidade, com critério, para rendas menores, adaptando produtos, sem jamais perder o carinho, sem jamais perder a busca pela excelência do produto. Isso foi nos dando oportunidades diferentes. E assim nós fomos navegando no mercado à medida em que os obstáculos apareciam, as dificuldades surgiram. Em 2016, 2015, 2016, nós tivemos a crise dos extratos. Naquele momento, nós tínhamos 60% da operação dentro do Minha Casa Minha Vida e 40% em média e alta renda. E passamos esse período concentrados ali enquanto se estabelecia novamente o equilíbrio sobre esta relação do distrato e da venda definitiva. Passado isso, nós voltamos a atuar na classe média, que é um mercado que a gente atuou muitos e muitos anos, e hoje nós estamos focados aí nos produtos que vão desde da faixa 1 até produtos até 700, 1 milhão de reais. No poder de adaptação, quando você foi do segmento média-alta para o econômico, deve ser muito dolorido. Como é que foi essa transição? O desafio é muito grande. Apesar de nós falarmos que é mercado imobiliário, é tudo diferente. A forma como se compra terreno, a forma como se projeta, a forma como se constrói, as características do consumidor, a forma como se vende, é tudo diferente. Então, não é uma transição fácil. Ela é possível, obviamente, mas são características muito distintas. Eu costumo dizer que são bichos diferentes dentro da mesma jaula. Fantástica a definição. E me conta um pouquinho sobre as características, né? Você comentou um pouquinho que você conseguiu aplicar a qualidade que você tinha da média alta no econômico, isso gerou um diferencial. Quais outros diferenciais aí ao longo da jornada da Plano & Plano? Eu sei que você é muito atento à governança, que é um fator que você olha com muito carinho, os processos construtivos. O que mais foram fatores decisivos para levarem ao sucesso da companhia? Primeiro é a preocupação com o consumidor. No final do dia, aquele consumidor precisa estar feliz. Então nós temos que olhar para o consumidor. Essa aqui é uma empresa focada para o consumidor, para o nosso comprador, para o nosso cliente. Dito isso, este conceito de trazer da alta renda, que foi a nossa origem, para a qualidade do produto, para nós é fundamental. Todo produto bem desenvolvido, ele tem muito mais chance de prosperar do que um produto que não foi devidamente bem planejado. Então esta é a primeira coisa. E a segunda coisa é isso que você falou, gestão. Muita atenção sobre cada passo. O crescimento da companhia ele pode ser da mesma ordem da tua capacidade de gestão de tudo que você faz. No nosso setor, que é um setor de longo prazo, tudo aquilo que não tiver bem cuidado vai dar problema. Então a gestão, a atenção, a governança é algo que a gente não perde de vista em nenhum momento. Você se dedica a isso? Completamente. Isso está na cultura do time também? Completamente. Completamente. Todas as pessoas sabem, é fulanizado, quem é dono daquele processo, o que tem que fazer, como é que passa o bastão, qual é a sua responsabilidade dentro do todo. Isso é uma coisa diária aqui na companhia. Você acredita que você criou uma cultura tão forte, processos que estão muito sedimentados a ponto de amanhã você falar, eu quero tirar um ano sabático, a empresa vai continuar rodando sozinha? O que eu posso te dizer é que o time é extraordinário e ninguém faz nada sozinho. Sim. Obviamente uma companhia não pode depender de uma pessoa A, B ou C. Claro que todos nós temos a nossa contribuição e sabemos que isso traz muito valor para o nosso negócio. Eu não tenho a menor vontade de fazer período sabático, eu amo o que eu faço. Na verdade, meu período sabático é acordar e vir para aqui trabalhar, porque é o que eu amo e adoro fazer. Mas independentemente disso, até pela minha atuação institucional e que traz para mim um comprometimento de tempo bastante também intenso fora aqui da Plano & Plano, só é possível porque nós temos um time extraordinário, com uma cultura, com valores muito bem estabelecidos para que a gente não perca isso
de forma mais ampla. Você sabe que eu não conheço nenhum grande empreendedor ou empresários que pensam grande, né, como você falou no começo, que não foram grandes formadores de time. É uma característica indispensável para quem quer crescer. E eu acredito que você foi muito bem sucedido aí na tua jornada, vendo pela tua equipe e pela forma como você estruturou. E também já quero levar para o Secov, né? O time que você formou, a tua liderança no Secov foi algo fenomenal. E aí eu queria falar um pouquinho esse teu lado mais altruísta, né? Você falou um pouco do Instituto Plano e Plano. Queria primeiro que você contasse um pouco do Secov. Você já era diretor, vice-presidente, você atuava já há muitos anos, você assumiu a presidência, é algo que consome uma energia, tempo, de uma forma assim muito intensa, e eu queria saber como é que é hoje ser presidente de uma instituição tão importante, conciliar isso com a tua vida empresarial, o que você vê de geração de valor para o segmento, o que está por trás dessa vontade de se dedicar de forma totalmente voluntária? Sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. O Secov é o maior sindicato patronal da América Latina, representa mais de 90 mil empresas no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, que é a locomotiva, é quase 40% do mercado brasileiro, onde estão as grandes empresas sediadas. Mas eu faço isso com muita paixão. O Secov surgiu perto de 66, o Secov tem 77 anos, ele surgiu antes, mas em 66 se entendeu que se isso meu pai participou muito, que se as empresas não se encontrassem em busca de objetivos comuns, se cada um remasse para um lado, não chegaria a lugar nenhum. E é isso que o Secov faz hoje. O Secov hoje é uma casa que recebe todos os empreendedores do setor, nós somos conhecidos como a casa do mercado imobiliário, porque nós lá temos incorporadores, loteadores, administradores de condomínio, administradoras de bens, Empresas de tecnologia, industrial, tecnologia, projetos comerciais, PropTech, enfim, tudo aquilo que abarca a atividade imobiliária. E lá a gente troca conhecimento, a gente faz networking, nós debatemos políticas públicas, nós falamos com todos os poderes públicos na esfera federal, estadual e municipal, executivo, legislativo, judiciário. O nosso segmento é um segmento muito regulamentado e é fundamental esse trabalho para que a gente possa minimamente contribuir para que o mercado seja organizado e bem estruturado, para que as empresas tenham condição de desenvolver a sua atividade e o seu papel. Parabéns e em nome de todo o setor e todos os empresários, obrigado aí pela... Obrigado a todos, porque de novo, aquilo lá é um trabalho de um time também. Eu estou o presidente hoje, o Secov tem 77 anos, já teve diversas diretorias no passado, foram estas diretorias que foram responsáveis por construir o que o Secov é, a representatividade, a respeitabilidade que o Secov tem perante toda a atividade imobiliária e perante o país, e nós só estamos dando continuidade, colocando mais um tijolinho em toda essa história que é extraordinária. Se te fosse concedido um poder para alterar alguma coisa nessa parte de legislação, da interação com o setor público no mercado imobiliário, e você pudesse mudar isso, o que seria? Você tem mais 3 horas de programa? É por isso que eu perguntei só uma, se eu desse muito desejo... Não, eu acho que, acima de tudo, cada vez mais a sociedade percebe de que o setor imobiliário é feito de pessoas do bem, pessoas sérias. Muitas vezes quando a gente lê assim, o setor só quer saber dele, isso não é verdade. O Secov trabalha também, o setor trabalha também para o desenvolvimento das empresas. Mas fundamentalmente o que nós queremos é uma sociedade equilibrada. Uma sociedade que possa, no final do dia, com aquilo que a gente entrega, encontrar dignidade e prover qualidade de vida para as suas famílias. Então, se eu pudesse botar uma legislação, é o seguinte: a legislação é proibido atacar sem nos conhecer. Venha nos conhecer, frequente aqui dentro do nosso dia a dia, entenda verdadeiramente os objetivos do nosso trabalho e aí depois você pode fazer os seus juízos de valor. Durante muito tempo criou-se um estigma, né, que é o empresário versus sociedade ou versus colaborador, e a gente precisa entender que isso anda junto, né? Quando
o setor ou qualquer empresário prospera, ele leva junto a sociedade, leva os colaboradores, se gera riqueza, todo mundo ganha, né? Todo mundo sobe de patamar, e acho que isso seria incrível quando todo mundo enxergasse que a gente está dentro de um mesmo ecossistema e está tudo interligado. Me conta, O apoio tem que ser mútuo. tem que ser mútuo, O Estado legisla, o Estado regula, equilíbrio, e a iniciativa privada é que produz, que faz e entrega. exato. Isso aqui precisa estar absolutamente harmonizado. Isso aqui tem um objetivo comum. E a hora que isto acontece, e hoje a gente tem experiências extraordinárias, tanto com o governo do Estado, com o governo municipal e com o governo federal, com o presidente Lula, quando isto acontece, a sociedade inteira se beneficia. Fantástico. Geração de valor, geração de renda, de empregos e de produção de casa própria, que, de novo, é uma das maiores mazelas do nosso país. E nós estamos lutando muito para amenizar, de certa forma, dentro daquilo que está ao nosso alcance. E me conta um pouco do Instituto. Você falou do Instituto Plano e Plano, que é outra ação aí de puro altruísmo. O que vocês estão fazendo? Fala um pouco mais sobre esse projeto. A gente sempre fez muita coisa na companhia. Até porque, quando a gente fala de habitação de interesse social, quando a gente fala de remediação de terrenos contaminados, quando a gente fala de recomposição de áreas vegetais em terrenos e regiões industriais, que ao longo do tempo não foi possível ser feito, a gente já entrega muito para a sociedade. A gente emprega dezenas e milhares e milhares de trabalhadores. A atividade por si só já gera o bem, né? Completamente. Em todas as frentes, em todos os campos. O que nós fizemos agora recentemente, até com muita inspiração, como eu disse, dar condições para que aquela pessoa consiga estudar. Então, prover alimentação, prover condição de saúde e a adoção de escolas e institutos de formação e educação para que a gente tenha gerações mais preparadas para o futuro. Parabéns, muita bênção, muito sucesso nesse projeto. Tenho Amém, certeza muito obrigado. que ele vai prosperar e vai trazer mais prosperidade ainda para os A gente negócios. sabe que a gente é uma poeirinha no meio do deserto, mas o que eu sempre digo é o seguinte: faça. Dentro do seu tamanho, dentro da sua capacidade, Exato. se doe um pouco pela sociedade. A hora que todos nós tivermos esse tipo de cultura espalhada, espraiada por toda a sociedade, nós teremos um mundo melhor, um mundo menos ácido, como nós falamos lá atrás. E isso tem muita inspiração da família Horn do Dr. Eli. Legal. Você sabe que tem uma frase no judaísmo que fala: quem ajuda, quem salva uma vida, salva toda a humanidade, né? Isso para dizer que se você fez uma pequena diferença, uma pessoa que você deu educação, que você ajudou a formar, tirar talvez de uma zona de perigo, de pobreza, você pode ter melhorado a vida de uma família, de uma sociedade, de uma região, e isso tem um valor inacreditável. Queria pegar os momentos finais aqui para explorar um pouco a tua mentalidade, para poder levar esse mindset vencedor para quem está escutando, para que as pessoas possam se inspirar. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? É difícil escolher um, mas eu vou juntar até com uma outra pergunta que talvez você fizesse. Que livro você aconselha Também ia perguntar essa. na formação? Eu jamais vou esquecer quando eu tinha entre 16 e 17 anos, quando meu pai chega para mim e diz o seguinte: meu filho, leia este livro aqui. Esse livro pode transformar a sua vida. E esse livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Esse livro ficou na minha mesa de cabeceira talvez por 15, 20 anos. Eu devo ter lido ele umas 6 vezes na minha vida. E esse livro me ajudou a guiar a minha forma de ser e de agir verdadeiramente com as pessoas. E esse é um grande ponto. Ser verdadeiro com as pessoas e nas suas relações. Eu já fiz isso com meu filho mais velho e já fiz isso com a minha filhinha, a segunda, Maria Fernanda, que faz 18 anos agora. Beijo, minha filha querida. E o meu pequenininho, que tem 9, algum dia ele vai receber, porque eu me lembro que isso teve um valor enorme para o meu crescimento e para a minha formação. Está nos meus top 10 também. Acho que são lições preciosíssimas para a vida, né? Não só para os negócios, mas para a vida. Realmente ele é um livro fenomenal. Aonde mais você se inspira? Se você abrir um pouco o ângulo e olhar canais digitais, livros, o que você assiste, onde mais viagens, onde você capta informações, aprendizado?
não no seu patamar, porque conversar com um gênio é muito difícil, mas eu sempre fui aficionado por tecnologia. Uhum. E eu acredito muito que esse desenvolvimento da tecnologia ao longo dos tempos, ele transforma as oportunidades e nos abre caminhos fantásticos. Uhum. Então, o tempo todo aqui, nós estamos olhando e vendo o que a tecnologia pode nos ajudar para o nosso desenvolvimento e para as transformações que a gente se propõe a fazer. Então, a tecnologia é um tema que não sai da nossa cabeça e por conta disso a gente olha e se espelha em todos os grandes nomes da tecnologia, como Bill Gates, como Steve Jobs, saudoso Steve Jobs, agora Elon Musk e todos esses personagens que, independentemente do que fazem, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor sobre as pessoas, mas sobre aquilo que eles trazem de contribuição para a humanidade em termos do desenvolvimento da tecnologia, que, se bem trabalhada, joga a nosso favor e são instrumentos muito importantes. E o AI hoje, a revolução que está acontecendo é impressionante. Se você vê o poder, né, que isso gera, a transformação, inclusive no nosso setor, em vários segmentos, eu estou assim, empolgadíssimo e vendo uma transformação gigantesca. Queria que você contasse alguma coisa sobre a tua jornada que te impactou muito, talvez tenha sido até um momento da virada de jogo que você nunca contou para ninguém, que você puder compartilhar com a gente. Em 2002, eu lancei um projeto comercial, uma travessa da Avenida Faria Lima, Rua Tavares Cabral, um projeto do nosso saudoso Rui Otaki. Comprei o terreno com um grupo de investidores, trabalho intenso, desenvolvimento de um projeto maravilhoso. Eu só esqueci de me atentar se o mercado naquele momento absorveria aquele projeto. Quem nunca? Durante 6 meses não vendi 1 metro quadrado, foi a única incorporação que eu voltei para trás, e dali para frente eu me prometi que eu jamais daria um passo sem entender verdadeiramente qual era o meu consumidor e se aquele produto teria aceitação diante das circunstâncias do momento. Se eu lançasse esse produto hoje, ele seria extraordinário, mas naquela época eu errei o timing, eu errei o momento, e aquilo para mim foi muito importante no desenvolvimento da trajetória da nossa companhia, e um ensinamento gigantesco. Costumo dizer que as alegrias são muito bacanas, mas você cresce mesmo na dor. Exato. E neste momento de dor, se você tiver a capacidade de tirar todos os proveitos e todos os ensinamentos daquilo que te fez doer, você vai sair muito mais forte lá na frente. Só que os vencedores, eles veem os erros como um grande aprendizado, né? Não existe o erro, existe um grande aprendizado dali para frente, e acho que essa tua mentalidade mostra, né, que você aprendeu e provavelmente tem feito as coisas muito melhor a partir de então. Essa é a mentalidade vencedora, também fica um grande ensinamento aí para quem está escutando a gente. O que você tem de hobby? O que você faz para dar uma mexida na cabeça, né, poder aliviar toda essa loucura, essa pressão? Primeiro é o esporte. Eu vivi do esporte a vida inteira. Me fala que você é bom de bola. Minha mãe costumava dizer que eu dormia com a bola debaixo do braço, almoçava com a bola debaixo do prato, e a hora que eu saía da mesa do almoço, eu já estava no campo de futebol, voltava com dor, ela fazia os tratamentos, o gelo, quando ela olhava eu estava de volta no campo de futebol. Então eu sempre adorei futebol, joguei futebol a vida inteira, era uma grande paixão, e junto com isso o tênis, que era uma paixão do meu pai. Meu pai jogava tênis no Rio de Janeiro, no Fluminense, quando na época de estudante de engenharia. Nós crescemos uma casa de campo no interior, em Valinhos. Nessa casa de campo nós tínhamos a quadra de tênis lá, então eu joguei tênis desde pequenininho. O futebol é um pouco mais agressivo, um pouco mais forte, eu acabei sofrendo algumas contusões um pouco mais sérias. Hoje o meu esporte é o tênis, eu jogo tênis e a minha família inteira joga tênis, nós adoramos. Então essa é uma grande paixão. A outra paixão é a música. O que você toca mesmo? Eu toco guitarra. Eu toco guitarra e eu vi um vídeo uma vez, você me mostrou. E a família inteira toca, o meu filho mais velho é baterista, minha filha toca piano e teclado, minha mulher toca piano.
O meu caçula, ele canta, toca bateria e agora está tocando guitarra há 9 anos. Que legal. E nós temos um estúdio em casa e isso se transforma numa grande alegria, num momento e numa oportunidade da gente estar junto, da gente trocar a questão da música, que é uma paixão, da gente brigar também, porque na música também se briga muito. De repente, quando você olha, não tem mais ninguém no estúdio, foi todo mundo embora. Mas isso é uma paixão enorme e a gente faz isso com muito carinho, obviamente, de uma forma absolutamente amadora, numa brincadeira grande, mas que traz muita paixão, muita alegria no coração. E as viagens, a gente viaja muito, mundo afora, conhecendo culturas, exemplos, se inspirando, experiências novas, e tudo isso traz para nós também muita capacidade de se desenvolver através, como eu disse, de exemplos e inspirações que a gente olha pelo mundo todo. Eu queria te dizer que foi uma das entrevistas mais legais, de coração aberto aí que você colocou. Acho que eu nunca vi você falar assim de uma forma tão aberta. Então eu queria te agradecer. Você é um verdadeiro titã do mercado. Cara, olha o que você já fez, né? Se você colocar em perspectiva pelo Secov, pela tua empresa, onde ela chegou, o número de famílias hoje que são diretamente impactadas, não só quem comprou, quem recebeu um apartamento, que a gente sabe o quanto isso muda a vida, mas de quem está trabalhando, tantos canteiros de obra, você imagina a cadeia de fornecedores. Então é bonito você ver de um aparador aonde você chegou, e mostra que é possível, né, fazer tudo partindo de um grande sonho. Queria te abrir aqui para você deixar um recado para o setor, aí você escolhe o chapéu de empreendedor, de pai, de músico, de presidente do Secov. Queria que você deixasse um recado para o setor. Queria te agradecer demais por ter participado do nosso programa do Titãs do Mercado Imobiliário. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Não sou um titã, não me sinto um titã. Sou apenas um jovem, agora com um pouco mais de experiência, que tinha sonhos e de repente as coisas vão acontecendo na vida, com simplicidade, respeitando as pessoas, com muita paixão pelo que faz. E o recado que eu daria é o de continuarmos acreditando no nosso país, continuarmos acreditando numa sociedade organizada, porque nós não podemos mais continuar falando que o Brasil é o país do futuro. Eu cresci a minha vida inteira escutando isso. E o Brasil definitivamente tem que virar o país do presente, aonde Estado, aonde sociedade civil precisam estar unidos e empenhados por um objetivo só, levar essa nação e diminuir as diferenças sociais e econômicas de um país que tem tudo, e talvez esse seja o nosso problema. Nós temos tudo, e talvez a gente não lute o suficiente para encontrar tudo aquilo que Deus deu como natureza nas nossas ações, como uma sociedade mais organizada e mais digna e mais justa socialmente. Obrigado. Agora ele falou como um verdadeiro líder, estadista. Espero que em algum momento ele entre também para o setor público aí para poder contribuir ainda mais, gerar mais impacto. Esse é Rodrigo Luna, um verdadeiro titã do mercado imobiliário. Você que escutou a gente, que também quer se tornar um titã, que tem sonhos grandes, você não pode perder os próximos episódios. Espero que você tenha aprendido demais, assim como eu aprendi e me inspirei. Queria agradecer demais aqui a entrevista. Curta aqui o canal, tem aqui o clique, compartilha se você gostou da entrevista, tem alguém que possa também aprender, não deixe de compartilhar. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!